Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai começar com ciências, nós vamos iniciar o capítulo 6. A gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre os seres vivos. Então eu gostaria que vocês observassem aí a página 220 e 221, tá? Nós vamos hoje falar um pouquinho das páginas 220 até a página 228, tá joia? Então, logo aí na imagem da página 221, vocês vão observar aí que a gente tem um tubarão branco caçando aí, né, um lobo marinho. Então, é uma imagem assim bem forte, tá? E eu já logo gostaria de perguntar para vocês qual que é a relação existente entre o tubarão branco e o lobo marinho que está sendo representado aí nessa imagem. Vocês podem observar então que o tubarão ele está comendo, né, o lobo marinho, ele vai servir de alimento para ele. Então nessa relação, quem que vocês acham aí que vai ser o beneficiado e quem vai ser o prejudicado? Bom, quem vai ser aí o beneficiado é o tubarão, né, que está se alimentando, e quem vai ser o prejudicado é o lobo marinho, que vai servir de alimento, tá? Vocês acham que esse tipo de relação ocorre entre os seres vivos? Bom, espero que vocês, né, respondam que sim, porque esse tipo de relação ocorre entre os seres vivos, tá? Que se alimentam de plantas e de outros animais. Então, logo na página 222, vocês vão observar aí essas relações alimentares já com essa imagem aí do cavalo comendo a grama. Então, como que o cavalo está interagindo com a grama? Bom, a gente pode ver que a grama ela é uma fonte de alimento para o cavalo, né? Então, ele está interagindo com as plantas por meio da alimentação. Então, os seres vivos, eles podem interagir com o ambiente e com outros seres vivos. E essas interações podem ocorrer de formas diferentes, como por meio da alimentação. Então, as plantas interagem com o ambiente para produzir o seu alimento, captando a energia luminosa da luz solar, além da água e do gás carbônico, que foi o que a gente já estudou anteriormente, né? No capítulo 5, se não me engano, nós falamos aí um pouquinho sobre as plantas. Então, vocês viram lá que as plantas elas precisam, né, da luz solar, da água, do gás carbônico para poder se desenvolver. Então, já os animais, como eles não produzem o seu próprio alimento, eles precisam obter energia e nutrientes se alimentando de outros seres vivos. Então, nesse processo de obtenção de alimento, os seres vivos estabelecem algumas relações alimentares entre eles, tá? Então, a gente vai ver aí, essa cena que está sendo apresentada aí, envolvem animais do ambiente do cerrado, que é um tipo de bioma que nós vamos estudar, tá bom? Ainda nesse período nós vamos estudar. E vocês vão observar aí essa imagem em algumas coisas que vocês já conhecem, tá? E algumas que vocês vão conhecer agora. Olha só, a gente tem ali o Sol, tá? Então, o Sol, ele está produzindo aí a luz solar. Sendo assim, o capim produz o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, tá? Eu vou até confirmar aqui com vocês agora que realmente foi lá no capítulo 5 que a gente falou um pouquinho sobre as plantas. Aí nós falamos sobre a nutrição, respiração e a transpiração das plantas. Vocês podem relembrar isso lá na página 208 e 209, tá bom? Então, o Sol, ele é uma fonte de energia primária, tá? Que vai produzir aí, que ele vai auxiliar na produção de alimento para todos os seres vivos da cadeia alimentar, com base nos produtores que fazem a fotossíntese. Então, no caso, a gente tem aqui o capim. Nós temos o preá, que é esse animal que está marcando aí com o número 2. O preá, ele se alimenta de quê? Do capim. Então, ele vai obter dele a energia e os nutrientes que ele precisa para o seu desenvolvimento. Já que no número 3, nós temos quem? A sussuarana, tá? Que se alimenta de quem? Do preá. Então, como a sussuarana, ela precisa obter energia e nutrientes,
né, que ela precisa, então ela vai se alimentar do pré-A. E já aqui no número 4, vocês vão ver que alguns seres vivos microscópicos, nós também já estudamos sobre seres vivos microscópicos, tá? Vocês podem relembrar aí nos capítulos anteriores, tá bom? Foi no capítulo 3 que a gente fala um pouquinho sobre os seres vivos microscópicos, por isso que é importante vocês já terem entendido a matéria para vocês entenderem agora como é que vai funcionar, tá, essa relação aí da cadeia alimentar. Então vocês podem observar que um vai sempre precisando do outro, tá, para o entendimento de vocês. Então aonde que os seres vivos microscópicos entram aí? Alguns seres vivos microscópicos, eles degradam a suçuarana e outros seres vivos mortos para obter a energia e os nutrientes que eles também precisam. Então é essa imagem que vocês estão vendo aí dos fungos e das bactérias, que se alimentam de restos, tá, de animais, tá, de seres vivos. Então olha só, alguns seres vivos, vou até explicar um pouco melhor, que degradam da matéria orgânica morta, são visíveis a olho nu. É o que a gente já viu, né, como alguns certos fungos. Então, como vocês podem observar nessa cadeia alimentar, tem uma sequência de relações alimentares entre os seres vivos em que um transfere a energia para o outro, tá? Então, a gente tem aí o capim, o pré-A, a suçuarana e os seres vivos microscópicos. Então, vai um comendo o outro, tá? Os seres vivos microscópicos se alimentam dos restos aí, né, da matéria orgânica da suçuarana, depois que ela morre. A suçuarana, enquanto viva, se alimenta do pré-A e o pré-A se alimenta do capim, tá? Então, essa sequência recebe o nome, tá, de cadeia alimentar. Então, é importante para os seres vivos que é por meio dela que se obtenha a energia e os nutrientes que eles precisam para o seu desenvolvimento, tá joia? Lá na página 223, a gente vai explicar um pouquinho melhor como cada ser vivo ocupa determinada posição em uma cadeia alimentar. Então, eles podem ser classificados como produtor, consumidor e o decompositor. Então, vamos lá. Quem que vai ser o produtor? O produtor é o capim, que produz o seu próprio alimento, tá? Então, ele é chamado de produtor. Já o pré-A, ele é chamado de consumidor, porque ele não consegue produzir o seu próprio alimento. Então, por isso, ele consome outro ser vivo para obter energia através dele, tá? Então, o pré-A se alimenta de capim. E os animais que se alimentam de plantas são chamados de herbívoros, tá? Já a suçuarana, ela também ocupa uma posição aí de consumidor na cadeia alimentar. Como ela também não produz o seu próprio alimento, ela vai consumir outro ser vivo. E quem que ela está consumindo aí na cadeia? O pré-A. Então, os animais que se alimentam de outros animais, nós chamamos de carnívoros. E alguns seres vivos, como certos fungos e bactérias, que a gente já ouviu falar e já conhece, tá? Eles vão se alimentar, tá, de outros seres vivos mortos, que vai contribuir também para a sua decomposição. Então, seres vivos que atuam na decomposição de restos de plantas e de animais são chamados os decompositores, tá? Lá na página 224, vocês vão ver de novo a mesma cadeia alimentar, tá? Só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos consumidores, que eles ocupam posições diferentes na cadeia alimentar. Então, dependendo da posição que esse consumidor ocupa na cadeia, ele pode ser classificado como primário, secundário e terciário, e assim sucessivamente. Então, quem a gente tem aí de consumidor primário? Nós temos um ser vivo que se alimenta do produtor em uma cadeia alimentar, ele é chamado de consumidor primário, tá? Então, quem consome o produtor, ele é chamado de primário. Quem consome aí, né? Quem se alimenta do primário é chamado de secundário, tá bom? Então, depois que vocês observarem os desenhos, fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, como você acha que é chamado um ser vivo que se alimenta do consumidor secundário,
tá em uma cadeia alimentar, ele é chamado de consumidor terciário, tá? Bom, nós temos aí, falando um pouquinho sobre os animais onívoros, tá? Essa atividade aí para vocês observarem. Tem um prato aí com bastante alimentos, então vocês vão observar direitinho. Vocês acham que um mesmo ser vivo pode ocupar mais de uma posição na cadeia alimentar? Sim ou não? Então vou deixar para vocês refletirem, tá? Mas já vou logo falando também que as plantas e animais, ele atua como diferentes consumidores, tá? Então, pensa no ser vivo que se alimenta de plantas e de animais. Então, olha só, os animais onívoros, a gente viu aqui na página 223, que nós temos aqui os animais, né? Herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, os animais onívoros, eles podem ocupar mais de uma posição na cadeia alimentar, porque eles podem atuar com diferentes tipos de consumidor, foi o que a gente falou. Então, os animais onívoros, eles podem variar a sua alimentação, eles podem diversificar a sua alimentação, ora se alimentando de plantas, ora se alimentando de animais. O ser humano, o cachorro, o lobo-guará e alguns ursos, o avestruz e a galinha, são exemplos de animais onívoros, tá? Então, os animais onívoros são aqueles que comem de tudo, tanto plantas quanto animais, tá bom? Lá na página 225, vocês vão observar também que a cadeia alimentar, ela envolve aí uma transferência de energia, e de nutrientes aos seres vivos. Então, que os nutrientes são transferidos entre os seres vivos da fonte alimentar, para aquele que ele consome, que a consome, e que também pode retornar ao ambiente graças aos seres vivos decompositores, que nós vimos que são as bactérias e os fungos que se alimentam de restos de animais, tá? Então, esse processo aí que é chamado de decomposição de alguns fungos e bactérias, eles acabam transformando a matéria orgânica em materiais que são liberados no ambiente e que podem ser absorvidos pelas plantas. Então, diferentemente do que acontece com a matéria, a quantidade de energia diminui a cada nível, tá, da cadeia alimentar. Então, só para a gente relembrar aqui, então, que o Sol é a fonte primária de energia da cadeia alimentar. Depois a gente tem o capim, que utiliza essa energia da luz do Sol, e essa energia fica armazenada nele. Aí a gente tem o preá aí, que vai se alimentar do capim e obtém essa energia que está presente na planta. E depois a gente tem a sussuarana, que vai se alimentar do preá, também como parte de energia para ele, tá? Então essa aí é a representação do nosso fluxo de energia na cadeia alimentar. Então esse esquema aí, ele mostra direitinho como é que isso funciona, tá? Bom, na página 226, 227 e 228, nós temos algumas atividades para vocês realizarem. É importante vocês fazerem a leitura de novo. Eu sei que é um pouco confuso agora no início, mas vocês vão entender, é uma matéria muito gostosa de aprender, tá? A gente vai ter um desenho aí de uma teia alimentar. Ah, professora, mas o que é uma teia alimentar? A teia alimentar, pessoal, ela é um conjunto de cadeias alimentares. Então, com essa teia alimentar da página 226, vocês conseguem montar várias cadeias alimentares, tá? Então, por isso que ela tem esse nome, de teia alimentar. Então, olha só, vocês vão observar essa teia alimentar aí abaixo. Então, a gente tem agora aqui, nós temos aí a sussuarana, temos um veado campeiro, temos o teiu, o preá, o sapo ferreiro, o gafanhoto, temos aí algumas árvores, a grama, tá? Então, vocês vão conseguir montar aí várias cadeias alimentares. Bom, eu vou dar a dica de uma para vocês conseguirem montar as outras. Vocês têm que montar no mínimo 3 cadeias alimentares, tá bom? Então, como eu já estou dando a dica de uma, vocês vão montar mais 3. Então, veja só o exemplo que eu vou dar. Vocês podem começar aí citando primeiramente o capim. Quem que vai comer o capim? O preá. Quem que vai comer o preá? A sussuarana. E quem que vai comer a sussuarana? Os seres vivos decompositores. Então, já temos aí uma cadeia alimentar. Agora, vocês vão montar outras 3 para mim. Combinado? Na página 227,
Vocês também vão realizar as atividades observando aí, tá? Essa cadeia alimentar aquática, olha que bacana. A gente agora tem uma cadeia alimentar aquática, né? E vão falar para mim essa importância dessa cadeia alimentar. E na página 228, vocês vão analisar para mim as cadeias alimentares nessa imagem que está sendo mostrada aí, tá? Então, vocês vão identificar para mim nesse esquema aí, duas cadeias alimentares, representar elas aí abaixo e completar esse esquema, porque já tem alguns nomes aí, ok? E depois responderem a letra B e a letra C. Então, não se esqueça, se tiverem alguma dúvida, tá? Eu quero mostrar para vocês um esqueminha agora, muito interessante, de uma cadeia alimentar bem simplificado, tá? Então, olha só. Essa cadeia alimentar vai aparecer aí no vídeo para vocês, tá? No lado. Então, vamos só relembrar que a cadeia alimentar, ela é composta por produtores, consumidores e decompositores. Os consumidores são os produtores, tá? São as plantas, que podem servir de alimento, como a gente já viu. Nós temos os consumidores, que são os animais herbívoros, carnívoros e onívoros. Lembrando que os animais herbívoros são aqueles que comem as plantas, carnívoros comem animais e os onívoros comem tanto plantas como animais, ok? E nós temos os decompositores, que são quem? As bactérias e os fungos, tá? Então, essa cadeia alimentar, esse esqueminha que vai aparecer para vocês, vai ajudar bastante para vocês realizarem aí as atividades, tá bom? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula. Na próxima, a gente continua, tá? Falando ainda sobre as cadeias e teias alimentares, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! O filme Madagascar foi genial, gostei muito mesmo. Mas teve uma parte que eu não entendi muito bem. Essa cena onde eles percebem que são livres e saem correndo. Melvin, a zebra, está adiante e atrás está Alex, o leão. E de repente o leão pula e morde a Melvin. Por que será que ele fez isso? Talvez tenha alguma coisa a ver com isso que a professora nos explicou outro dia sobre o que comem os animais, não é? Isso que chamou redes tróficas? Vocês já estudaram que as plantas fabricam seu próprio alimento e que por isso são produtores. Por outro lado, tanto nós como os animais não fabricamos nosso próprio alimento. Então, como o conseguimos? Compramos no supermercado. Nós podemos comprar comida no supermercado, mas os animais não podem. Então, de onde obtêm os alimentos? Alguns comem grama ou ervas e outros caçam animais, isto é, comem carne. Muito bem, mas nenhum animal pode fabricar seu próprio alimento. Por isso, são consumidores. Como bem disse a Michael, dentro dos consumidores existem, por sua vez, 3 grupos. Os herbívoros, como a girafa, a zebra e o rinoceronte, entre outros. Os carnívoros, que por sua vez se alimentam dos herbívoros, como por exemplo o leão, o tubarão e as serpentes. E finalmente, temos os ursos. E também nós, os seres humanos, que comemos tanto vegetais como carne e nos chamamos onívoros. Você percebeu que tudo isto da alimentação de cada um funciona como os vagões de um trem? Por quê? Porque existe a locomotora, que seríamos produtores, atrás vemos herbívoros, depois os carnívoros e atrás os decompositores. Não se esqueça dos onívoros, que podemos comer uma coisa e outra. E também os decompositores, que comem tanto vegetais como animais mortos. Agora, se pensamos no filme Madagascar, você entende por que o leão Alex queria comer a zebra Melvin? Entendo sim. Pelo fato da zebra e do leão se sentirem livres, despertou o instinto de cada um. E como o leão é carnívoro e se alimenta de herbívoros, pulou em cima da zebra.